Bom, pessoal, primeiramente, a gente precisa compreender que a base comparativa entre a fé de Abraão e a nossa fé, né, a fé cristã, ela é estruturada, né? Essa base comparativa ela é estruturada na obediência. Tanto Abraão, né? Abraão, quando recebe esse chamado desse texto que nós acabamos de ler, ele imediatamente se põe a obedecer aquilo que Deus havia orientado a ele. Então, a ordem foi recebida e foi cumprida de forma cabal, né? E imediatamente. Então, a característica mais marcante, né, nesse princípio de ministério sacerdotal de Abraão, por assim dizer, né, ele como sendo pai da fé, descrito no livro de Hebreus como sendo o herói da fé, partiu deste princípio, e esse princípio também norteia a vida do crente, que é o princípio da obediência. Obediência a quem? Ora, nós temos hoje, tá, como superiores a nós, hierarquicamente falando, toda a Trindade, a pessoa de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, né? Primeiramente falando. Nós temos a palavra de Deus, que ela é regra, guarde essa palavra, regra de fé e de prática para o crente. Então ela não é algo a ser desprezado, é algo a ser conhecido, porque é a vontade de Deus expressa, não é, ao homem e liberada a todos aqueles que buscam o conhecimento. A palavra de Deus, né, tem aí um texto que está se sagrando nessa eleição, por exemplo, como sendo um texto citado diuturnamente, e conhecereis a verdade vos libertará. Efetivamente, do ponto de vista espiritual, nós temos que a palavra de Deus, ela de fato liberta. Por quê? Porque ela é a vontade expressa de Deus e porque aquele que cumpre, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que cumpre a sua palavra, ele passa a viver de acordo com a vontade de Deus. É bom a gente lembrar que em vários textos da palavra de Deus, a obediência ou o amor atribuído a Deus, ele é facilmente trocado pela pessoa de Jesus Cristo, por exemplo, pela obediência, tá? Quem me ama? Aquele que me obedece, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que guarda os meus estatutos, aquele que guarda as minhas leis, tá? Então, amor a Deus é expresso do crente em relação a Deus, especificamente mais pela obediência do que pelo emocionalismo. Nós estamos fazendo um comparativo entre Abraão e o cristão, e nós já falamos em duas partes nesse estudo, portanto, nós estamos falando a terceira parte desse estudo. Provérbios capítulo 4, a partir do verso de número 23, diz assim a palavra de Deus: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o texto segue: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse texto de Provérbios que nós acabamos de ler, né, ele nos relata, e a gente muitas vezes, né, utiliza esse texto para fazer pregações, no sentido de dizer que a vista do crente, ou seja, aquilo que nós tomamos por direção, por meta, não é?
é o céu. E como tal, nós não devemos olhar para os lados. Como tal, nós devemos ter cuidado onde a gente está pisando. A gente tem que ter cuidado do que está falando, do que está ouvindo, né? Os nossos olhos, o que estão vendo. Nós temos que ter muito zelo com aquilo que nós temos feito, com aquilo que a gente tem visto, com aquilo que a gente tem falado e onde a gente tem pisado, né? Infelizmente, não são poucos os crentes que, no tempo presente, têm se colocado numa condição em que ele está se pondo em risco. E, quando nós mesmos não nos cuidamos ao ponto de nos colocar em risco, certamente que a nossa dificuldade nessa luta do dia a dia ela vai ser maior, né? Se não se colocando em risco a gente já tem dificuldade, imagina quando a gente mesmo procura o mal. Imagina quando a gente mesmo procura, né, a má prática. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Naquilo que diz respeito ao relacionamento entre o crente e o mundo, por exemplo, né? No mundo, os crentes eles são forasteiros e são peregrinos. É o que diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 13, e 1 Pedro capítulo 2, verso de número 11. É errado nós termos relações com o mundo? Claro que não. Nós estamos no mundo, né? E como nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a ter relacionamentos seculares. Por exemplo, nós não deixamos de ir à escola, não deixamos de fazer faculdade, né? Nós vamos ao cinema, a um shopping, a uma casa de espetáculos, num show ou numa peça teatral. É normal, não é? Agora, qual é o limite? Qual seria o limite que o cristão deveria ter quando está presente nessas áreas? É o quão envolvido ele se faz com aquilo com o qual ele está se relacionando. Se o relacionamento entre o crente e o mundo está passando dos limites de ele ser um forasteiro, um peregrino nessa terra, ele tem que tomar cuidado, né? Se ele está deixando com que o mundo habite no coração dele, se ele está deixando com que o mundo ele desvirtue a relação dele com Deus, tá? E aí sim, é motivo de preocupação. Porque nada pode cabular o entendimento que nós temos e nem a relação que nós temos com o nosso Deus, né? Nós temos uma lista que nós sempre fazemos, né? Primeiramente Deus, segundo a família, não é? Terceiro a igreja, por assim dizer, né? É algo que ali está aliado à nossa vida. A gente não pode se desvencilhar disso. E muitas vezes, quando a pessoa ela se permite ter um relacionamento com o mundo mais profundo do que deveria, ou quando ela não se controla, não é, naquilo que ela está se envolvendo com o mundo, ela pode encontrar sim dificuldades para se manter na presença de Deus. As coisas que estão no mundo, né, secular, elas podem ser prazerosas, elas podem de alguma forma, né, moldar determinados relacionamentos humanos, mas ela não pode de maneira nenhuma ser uma pedra de tropeço na vida do crente, tá? Se aquilo que você está convivendo está te fazendo tropeçar na presença de Deus, é melhor você afastar aquilo, não é, que está te fazendo tropeçar, do que você se manter no risco. Não devem pertencer ao mundo, né? Os crentes, eles não devem pertencer ao mundo. João, capítulo 15, verso de número 19. Não se conformar também com este mundo. Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Tá? Não amar o mundo, 2,15. Quando a gente fala que o crente ele não deve amar o mundo, é óbvio que a gente não está falando aqui no contexto de amor às pessoas que estão no mundo. Porque essa palavra mundo, quando ela é aplicada nas escrituras sagradas, ela depende de onde ela está sendo aplicada para que a interpretação ela esteja correta.
falando no sentido da hermenêutica ampla, né? Quando a gente fala de mundo, a gente está falando do sistema mundano, a gente está falando das coisas que existem no mundo e que nos apartam da pessoa do nosso Deus. Tá bom? Por isso que a gente está falando aqui em 2,15 aqui desse texto, né? De que a gente não deve amar o mundo. Que a gente deve também vencer o mundo. Temos que ter isso muito claro na nossa vida. Tá? Se o mundo ele nos vence pela carnalidade. Por quê? Porque o mundo, né, de novo falando a respeito disso, falando de questões seculares, elas são obviamente carnais. Elas estão envolvidas não com o espírito, mas com o corpo, com os prazeres da vida, com os prazeres da carne. Como a gente tem uma luta constante, carne versus espírito, não é? Quando o mundo vencer, né? Isso quer dizer que a carne venceu, isso quer dizer que as más obras venceram. Mas quando a gente vence o mundo, a gente vence pelo espírito, ou seja, o nosso espírito está forte, está atuante sobre a nossa própria vida, no sentido de nos fazer desvencilhar daquilo que é mundano. Odiar a iniquidade do mundo, Hebreus capítulo 1, verso de número 9, né? Morrer para o mundo, Gálatas 6,14, e ser libertos do mundo, Colossenses capítulo 1, verso de número 13, e Gálatas 1,4. Ora, quando a gente pensa em morrer para o mundo, não é? Está dizendo, volto a falar, que a gente não deve ter relacionamento com pessoas no mundo em que nós vivemos? Claro que não. Não é disso que se trata. Se trata aqui de você não permitir, de novo falando, que as questões mundanas elas venham interferir na nossa vida de forma que nos apartem do nosso Deus, de forma que retirem a nossa fé. E aí nós temos, infelizmente, visto muitas pessoas que estão não morrendo para o mundo, mas infelizmente morrendo para Cristo. Por quê? Porque estão sendo vencidas pelo mundo ou pelo aquilo que o mundo tem de atrativo, né? Infelizmente, está acontecendo. Amar o mundo corrompe a nossa comunhão com Deus e leva à destruição espiritual. É impossível amar ao mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso de número 24, ele vem falar algo a respeito disso. Mateus, capítulo de número 6, verso 24. Ninguém pode servir, diz ele, a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é a representação das riquezas, né? É o Deus da riqueza. Então, é muito comum, não é? Que é justamente um dos grandes calcanhares, um dos grandes problemas do tempo presente, que é o amor à riqueza, que é o amor ao dinheiro ou às facilidades que o mundo ele pode vir a trazer a partir das riquezas, né? Conferir aí Lucas, capítulo 16, verso 13, e Tiago também, capítulo 4, verso de número 4. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com este mundo, né? E dedicar-se aos valores dele, aos interesses dele, aos caminhos do mundo e também aos prazeres do mundo. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a ele. Lucas 23, 35. Aí na tua cabeça pode estar surgindo a seguinte pergunta: poxa, mas tudo que tem no mundo não presta? Ninguém está falando isso aqui. Nem a Bíblia fala. Tá? Quando a gente vê lá no livro de Gênesis, lá no princípio, quando Deus ele criou todas as coisas, inclusive quando ele cria o ser humano, ele diz que nós deveríamos sujeitar a terra e dominar a terra. Então o problema não é necessariamente o que está no mundo e que foi de criação dos homens,
mas sim a influência maligna por trás de muitas dessas situações. Lembra quando a gente falou a respeito da carnalidade em contraposição ao espírito? Então nós temos aqui uma relação de amor e ódio, por assim dizer, com as coisas mundanas, no sentido de que quando a gente se aproxima do mundo e passa a amar os prazeres do mundo, de certa forma, né, aquilo que é espiritual em nós, ele vai se diminuindo na mesma proporção. Então, se você ama as coisas do mundo, você está automaticamente, como pessoa, trazendo isso como uma espécie de deidade para a tua vida, né? Qual é o teu Deus nesse momento? Se a gente for ler lá no livro de Apocalipse, é um texto muito citado, né? A carta a Laodiceia é exatamente o contexto daquele texto que nós acabamos de ler. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta. Diz o texto. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas em que termos? A pessoa não tem as melhores roupas, ela não mora numa casa grandiosa, ela não tem um iate, ela não tem uma mansão, ela não tem carros de luxo. Então por que ela seria um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Exatamente neste contexto que nós estamos falando. Ou seja, quanto mais a carnalidade ela faz presença na nossa vida, menos a espiritualidade faz. E a chegar de um ponto em que a autossuficiência daquilo que é material passa a exercer um controle total sobre a nossa vida, de forma que aquilo que é espiritual não faz mais nenhum sentido para nós. Então, se ao entregar-se aos prazeres da vida, a estes valores mundanos, aos interesses e caminhos do mundo, ao se entregar a isto, automaticamente você está retirando a porção espiritual da tua vida. Por quê? Porque o Evangelho ele é algo interessante, ele produz em nós uma dependência de Deus, que se contrapõe à autossuficiência humana. Então, se eu sou dependente da pessoa de Deus, se eu sou dependente de Cristo, se eu dependo do Evangelho de Deus, se eu dependo do poder do Espírito Santo, eu não posso me declarar autossuficiente. Se eu estiver fazendo isso, eu estou, no mínimo, tentando me enganar, dizendo que, na verdade, eu adoro a dois senhores. Um da carnalidade, que é o sistema mundano existente, e outro do Espírito, que é a pessoa de Deus. É impossível, como diz a palavra de Deus, servir a dois senhores. Tá? Vamos seguir então. Significa, ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Lucas 23:35. Notemos, é claro, que os termos mundo e terra eles não são sinônimos, Foi o que eu expliquei ainda há pouco. Deus não proíbe o amor à terra criada, aquilo que Deus mandou que a gente produzisse, dominando a terra. Ou seja, a natureza, as montanhas, as florestas, ou mesmo aquilo que a gente produz de certa forma, com as nossas mãos. É claro, tem um limite, Tem coisas que os homens produzem com as suas mãos e que são, obviamente, uma derrota para a sua própria vida. De acordo com a palavra de Deus, 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus. A concupiscência da carne, que inclui os desejos impuros, a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sensual, 1 Coríntios 6:18, Filipenses 3:19, Tiago 1, capítulo 14. Repara que essa questão da concupiscência da carne, ou seja, os desejos íntimos da carne, aquilo que a gente maquina no nosso cérebro e que a gente busca produzir para efeito de prazer
para a nossa própria vida, mas que obviamente tem origem pecaminosa, né? Eles estão muito ligados a essas questões da busca do prazer. E aí a pergunta que você poderia fazer a si mesmo é: qual é a base em você, tá? Que o pecado ele se utiliza, não é? O que é concupiscência da carne para você? Qual é a sua fraqueza, né? Qual é a sua fraqueza? Você sente fraqueza? Qual seria a sua fraqueza? Seria o sexo oposto? Seria o próprio sexo? Seria a bebida? Seria drogas? Seria dinheiro? O que seria para você essa brecha? O que seria essa fraqueza? Tá? E você precisa, obviamente, redobrar as suas defesas nessas áreas. Por quê? Porque elas são as suas fraquezas. Tá? É como se você tivesse ali fazendo algum tipo de embalagem e que tivesse um furo em alguma parte daquela embalagem, o resto da embalagem está intacta, mas você precisa tampar aquele furo. Como é que você tampa o furo? Fortalecendo onde não tem furo? Claro que não. Você vai dar um jeito de tampar aquele local onde está ali o buraco, tá? Então, é necessário redobrar a nossa guarda naquilo que a gente é mais fraco, né? E é óbvio, não abandonando as outras áreas para que a gente não venha a fraquejar em outras áreas da vida, tá bom? O texto que a gente estava lendo aqui, né, da concupiscência, ele apresenta 1 Coríntios 6,18, Filipenses 3,19, Tiago 1,14. Né? Essa questão, por exemplo, da gratificação sexual, ela é algo que é muito distorcido, né, na nossa sociedade no presente. Por quê? Tudo está intimamente ligado à ideia de que a pessoa teria liberdade, tá, para satisfazer não só os seus interesses e desejos, mas também o desejo do seu par ou do seu cônjuge, ou seja lá de quem for. Ora, biblicamente falando, existe uma limitação para isso. E essa limitação da questão sexual está intimamente ligada ao casamento. Mesmo assim, num leito sem mácula, que é o que diz a palavra de Deus. Né? Então, o prazer sexual, ele não é algo que está em debate do ponto de vista bíblico como sendo passível de liberação ou não. Né? É liberado o sexo, a atividade sexual, para o casal. Né? E como é para o casal, precisa ficar restrito neste caminho. Infelizmente, quando a gente vê algumas pessoas, né, discutindo sobre esse tema, às vezes até a gente se cala. Por quê? Porque tem gente que já está tão atada às questões mundanas em relação a isso que acham um absurdo quando a gente fala que o sexo, por exemplo, está ligado ao casamento. Né? As pessoas acham que, por liberdade pessoal, elas podem ter atos sexuais com qualquer pessoa, isso de forma livre, de forma aberta. A concupiscência dos olhos, né, que se refere à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus, inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso. Êxodo 20:17, Romanos 7:7. Nesta era moderna, né, que nós estamos vivendo, isso inclui o desejo de divertir-se contemplando pornografia, violência, impiedade e imoralidade no teatro, televisão, cinema, periódico. Gênesis 3:6, Josué 7:21, 2 Samuel 11:2, Mateus 5:28. E é o que a gente estava falando muito ainda há pouco. A gente não está proibido de participar de eventos públicos ou de procurar lazer. Né? O que a gente está, do ponto de vista da Bíblia, proibido, ou seja, que é pecado, é você se deixar divertir
por coisas que não te trazem o acréscimo na área espiritual da tua vida, mas que vão te levar para a carnalidade, que foram tudo isso que a gente acabou de falar. Tem muita gente que se diverte com pornografia, com violência, né? Com impiedade, por que não dizer, por atos ímpios, atos de força contra o próximo, né? Tem gente que sente prazer com isso. Imoralidade, né? Isso em várias áreas, seja na televisão, seja na internet, seja onde for. Então o crente, ele precisa tomar muito cuidado com isso. A soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, orgulho e independência autossuficiente, que não só reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como uma autoridade suprema. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando não depender de ninguém. Tiago 4,16. Vejam, o crente ele é alguém que vive em comunhão, né? E independente do contexto que você já tenha ouvido essa palavra, comunhão, é importante que você saiba ou que você lembre que quando a gente diz que vive em comunhão, quer dizer que nós temos tudo em comum com os outros cristãos. Nesse contexto, né, como alguém pode se declarar autossuficiente? Nesse contexto, como alguém pode dizer, né, que não depende do seu irmão, por exemplo? Nós somos cristãos e, como tais, nós somos interdependentes, não só uns dos outros, mas como da pessoa de Deus. Declarar autossuficiência é o mesmo que negar a necessidade de estar em Cristo, de estar na presença de Deus, né? E de servir a nós, aos nossos irmãos. A própria palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos servir uns aos outros, né? Isso é uma necessidade e é um veículo de subserviência, claro, né? Subserviência de um crente para outro crente, né? Quando a gente faz treinamentos, por exemplo, com o pessoal do diaconato, né? Quando a gente dá cursos para diáconos, a gente sempre ensina, né, que a pessoa, o diácono no caso, ele tem que servir a 3 mesas: a mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa da viúva, né? Quando a gente fala da mesa do Senhor, a gente obviamente está falando a respeito da Santa Ceia e do serviço, né, da Santa Ceia do Senhor. A mesa do pastor, não é? O diácono ele tem ali um trabalho junto ao pastor de ser um amigo, de ser alguém com quem o pastor ele possa contar nos momentos de dificuldade, sobretudo, mas como sempre, né? Porque o trabalho do diácono ele não termina só quando há dificuldade, mas também a mesa da viúva, que é o serviço social, as obras sociais da igreja. Então, o crente, de um modo geral, essa palavra diácono, na verdade, o original bíblico dela, né, é encontrado naquele texto em que Jesus ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. A palavra servido e servir nesse texto, elas são no original trocado pelo original, né, que quer dizer diaconia. Então, a base da vida do crente é o serviço um ao outro e a Deus. Tá bom? O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem o sistema iníquo do mundo. Muitas vezes a gente acaba fazendo as mesmas coisas que outras pessoas fazem, porque é uma coisa muito natural, quase orgânica, né? E, de certa forma, aquilo ali acaba... Tem um filme, tá? Que é um filme antigo chamado Laranja Mecânica. Ele, de uma realidade fantástica, realidade fantástica no sentido de fantasioso, tá? Não no sentido de que é bom, tá? Eu não estou dizendo que o filme é bom, mas ele demonstra, tá? A forma que é um filme de ficção, tá? Que fala a respeito da cura de jovens que viveram ou que praticavam atos de violência.
O que acontece? Muitas vezes, quando você está envolto em questões de violência, o que acontece é que passa aquela questão inicial, onde você sente repulsa, tá? E depois de muito estar relacionado com a, a questão de você ver violência, você acaba sentindo um prazer. Por exemplo, a gente tem esses programas vespertinos na televisão, Cidade Alerta, essas coisas aí, né, que mostram violência constante. Eu duvido, tá? Duvido, sinceramente. Duvido que uma pessoa que veja aquilo ali todo dia, como tem muitas pessoas que veem, já se sintam tão mal com a violência quanto outras pessoas que não veem aquele programa. Sinceramente, é o tipo de programa de TV que não edifica ninguém. Eu, sinceramente, sugiro a você que quando chegar o horário desse programa, se você estiver em casa, né, que você desligue a sua televisão e vai ler a Bíblia, porque não traz nenhum tipo de edificação ficar vendo crimes sistematicamente. Tá? A verdade traz para a pessoa que está vendo essa minha concepção, e eu aceito a discordância dos demais, né? Mas no meu entendimento, a pessoa que vê aquele tipo de programa e já ultrapassou os limites do mal que a violência produz na vida da pessoa, e ela passa ali, na verdade, até de certa forma sentir algum tipo de prazer, mesmo que ela não perceba, por aquele mal que ela está vendo ali todos os dias. É muito complexo. Isso sem contar que é uma coisa que a gente observa, que quanto mais você fala em determinada coisa, parece que aquilo se reproduz com mais intensidade. Então, quanto mais se fala em termos de assassinato, em termos de morte, quanto mais se fala, parece que mais aquilo acontece. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de notícia falsa, é apenas a minha percepção a respeito da coisa, e eu aceito que você pense de forma diferente da minha, tá? Exceto naquilo que diz a palavra de Deus, que aí é a palavra de Deus que está falando, nem sou eu, tá bom? Voltando aqui para o nosso estudo, o crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem o sistema iníquo do mundo, né? Mateus 9:11, 2 Coríntios 6:14. Deve reprovar abertamente o pecado, não é a pessoa não, tá? O pecado deles, João 7:7 e Efésios 5:11. Aqui entra uma questão importante. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que nós não estamos aqui para julgar. O que a palavra de Deus ela diz a respeito do julgamento? Nós não estamos aqui para fazer julgamento temerário, ou seja, julgamento sem base. Se você conhece a palavra de Deus, se você sabe, não é, do que você está falando dentro da igreja, né, principalmente, você tem que ter a responsabilidade de conduzir o teu irmão para a salvação. E aí não é fazendo escândalo, não é causando transtorno para os outros crentes, tá certo? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta que nós devamos procurar esse nosso irmão que está em dificuldade espiritual e sim conversar com ele, produzir nele o arrependimento, certo? Isso só se dá porque nós temos a capacidade de julgar se uma pessoa ela está em pecado ou não, tá certo? Devemos ser sal e luz no mundo para quem está no mundo e também para quem está na igreja. Mateus 5, 13 e 14. Devemos amar quem está no mundo. João 3,16. E devemos também procurar ganhar estas pessoas para Cristo. Marcos capítulo 16, verso número 15 e Judas, versos 22 e 23. Da parte do mundo, o verdadeiro cristão ele terá tribulação. Tá? É uma coisa que, às vezes, eu escuto alguns louvores e me chama a atenção, né?
Tem um louvor aí bonito, o pessoal canta. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Quando que será diferente? É a pergunta que eu te faço. Porque, veja bem, o próprio Cristo, em um determinado momento, ele veio dizer ao Pai, segundo nós, que o mundo nos odeia. Tá? Se o mundo tem ódio por nós, quando que nós seremos reconhecidos pelo mundo? Nunca. Existem pessoas que têm uma certa reconhecimento, por assim dizer, alguns líderes cristãos que têm algum reconhecimento, mas do ponto de vista mais aberto da sociedade, por exemplo, os pastores que mais aparecem na televisão, eles são duramente criticados, porque pedem dinheiro por causa disso, por causa daquilo. Não há um reconhecimento de fato para pessoas, mundano, né? Para pessoas como Silas Malafaia, como R.R. Soares, como Edir Macedo, Valdomiro e tantos outros. Não existe um reconhecimento do mundo. Não existe. O que existe é uma certa, como é que eu vou falar, cordialidade quando eles estão presentes, tá certo? Existe uma certa cordialidade, mas por trás eles são duramente criticados. A gente vê na internet, por exemplo, em rede social, quantas mensagens, quantas memes, quantas textos são publicados contrário a essas pessoas, porque elas, pelo que elas pregam, pelo que elas pedem, pelo que elas são. Então, não espere do mundo amor. Você pode até ter um certo reconhecimento, mas amor, com certeza você não terá. A gente vai encontrar tribulação. Essa palavra de Deus ela nos garante, né? João, capítulo 16, verso de número 33. Ódio, infelizmente, João 15, verso 19. Perseguição, Mateus capítulo 5, 10 a 12, e aí a gente vai falar de perseguições diretas e indiretas. As perseguições diretas são aquelas que atuam diretamente sobre o corpo do missionário, por exemplo, né? O crente que foi pregar o evangelho em determinada cidade no interior ou em outros países, quantos são perseguidos ao ponto até de perder a vida, né? Outros, as perseguições indiretas, que são mais no campo da intelectualidade, né? São discordâncias quanto ao evangelho, mas que na verdade não tentam se fazer por discordância, mas pura e simplesmente para anular a pregação do evangelho. E aí a gente vê, né, alguns países, por exemplo, né, para aqueles que visitam o site da Missão Portas Abertas, países como a Colômbia, né, está dentro dos 50 países que mais perseguem cristãos. Poxa, mas a Colômbia é nosso vizinho aqui do lado, né? E lá é tudo bem, tudo legal, a gente não ouve falar de morte, por que está dentro dos 50? Né? Sofrimento em geral muitas vezes acontece ao crente, né? Romanos 8, 22, 23, 1 Pedro 2, 19, 21. Satanás, ele usando as atrações do mundo, ele faz um esforço incessante para destruir a vida de Deus dentro do cristão, segundo aos Coríntios 11, 3, 1 Pedro 5, 8. Porque não é só interesse do inimigo das nossas almas manter aqueles que estão fora. Não é uma briga tipo assim, agora perdi, aquele ali foi para a igreja, então eu perdi. Agora eu vou continuar centrando fogo aqui nessas pessoas que estão no mundo e que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Claro que não. A luta continua, tá? E cada dia só aumenta mais em relação à vida dos crentes também, né?
diante da separação, da obediência, né? Da separação do mundo também, e do relacionamento racional entre o crente e o mundo, o Novo Testamento ele nos ensina claramente, por fim, que a última parte da promessa de Deus a Abraão, né, ela se cumpre hoje através da proclamação missionária do Evangelho, através da igreja. Então, naquela relação que foi convocada por Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso de 1 a 3, né, que foi a chamada de Abraão, ela se iniciou, ela não concluiu-se naquela época, né? Ela se iniciou naquela época, não é? E a conclusão dela é agora através da igreja no nosso tempo. Então, quando a gente faz esta referência, né, entre Abraão e o cristão, seguindo o padrão do patriarca e corroborando com aquilo que a gente aprendeu com o Novo Testamento, né, nós devemos, assim como o patriarca fez como sombra no passado, e assim como a igreja ela nos instrui como sendo a verbalização da vontade de Deus no presente, é a separação do mundo e de toda carnalidade que nele há, todo sistema mundano existente, né? A obediência, como eu falei no primeiro dia, à palavra de Deus, à vontade de Deus, né? E não só, né, a palavra, a vontade de Deus, como também aqueles que são os seus representantes, e aí, né, nós precisamos ter em mente assim, que nós precisamos de bons líderes, pastores, também, por assim dizer, e por que não dizer, né? Nós estamos aí no período eleitoral, e como a gente leu no livro de Romanos, capítulo 13, de 1 a 4, lembrando também que governantes, eles também exercem um certo sacerdócio sobre as nossas vidas, né? E que nós devemos respeitar também as leis existentes no nosso país, tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre Abraão e o cristão aqui. Muito obrigado pela sua estada conosco, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.